Hoje, domingo, culto da família. Eu tenho uma palavra que o Senhor pôs no meu coração, uma palavra que, primeiro, como sempre digo, e é verdade, porque eu pus a prova primeiro, falou comigo, me mostrou coisas que eu precisava que eu preciso mudar. Então, eu tenho tranquilidade para transmitir para a igreja também. E eu titulei essa palavra com até que ponto estás indo? Até que ponto estás indo? Já dá para pensar alguma coisa, né? Até que ponto você está indo? Eu quero ler 2 versículos para nós iniciarmos esta mensagem. O primeiro versículo está em Atos 7 e o versículo 51. Irmãos, o culto da família normalmente é um culto que nós procuramos trazer mensagem de conforto, de consolo para os nossos corações. Essa palavra também, tenho convicção disso, é para isso, porque tudo aquilo que faz nos despertar para o bem caminhar, o bom caminhar aqui nessa terra, para procurarmos transformar o que está de errado na nossa vida, é conforto para nós. Então, nós ficamos felizes com o que o Senhor tem para fazer conosco. A palavra do Senhor, no primeiro versículo, diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Os que estão de pé, pode assentar, por favor? Pode assentar, por favor? E aqui, irmãos, eu inicio essa mensagem falando sobre o Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo. Muitos estão resistindo ao Espírito Santo e penso eu que não estão sabendo. Penso eu que não estão sabendo. O Espírito Santo, irmãos, é o ser que ficou aqui para nós, para nos despertar, para nos consolar, confortar, mas, irmãos, para nos mostrar o caminho certo a seguir. E, por vezes, nós somos resistentes a este Espírito Santo. Resistente, às vezes, uma simples coisa. Tem tanta coisa que a gente resiste ao Espírito Santo, mas, por vezes, irmãos, um simples caminhar em local que não é apropriado para um cristão, e o Espírito Santo fala assim: olha, não vai por aí, está errado esse caminho, mas você insiste nele, você está resistindo ao Espírito Santo. Isso nunca faz bem para nós. Resistir ao Espírito Santo nunca faz bem para nós. E aqui no texto também diz sobre a questão da dura cerviz. Pessoas de dura cerviz. O que é isso, irmãos? São pessoas teimosas, pessoas resistentes ao ensinamento, pessoas que são difíceis de dobrar, pessoas que você aconselha, você fala e refala, mas a pessoa simplesmente não quer te ouvir, não quer ouvir o seu líder, não quer ouvir os pastores, não quer ouvir o seu irmão do banco, não quer ouvir. Ele tem dura cerviz, ele é pescoço duro, ele não vira para lá nem para cá, ele é sempre para frente, sabendo ele que por vezes está errado, ele mesmo sabe que está errado, mas ele não muda porque ele tem dura cerviz. Então, o Espírito Santo, irmãos, é aquele que pode amolecer esse nosso pescoço duro. Se nós dermos ouvido ao Espírito Santo, ele amolece, ele faz com que nós possamos tornar pessoas moldáveis, pessoas que de fácil compreensão, principalmente da palavra do Senhor Jesus. Principalmente da palavra do Senhor Jesus. Nós não podemos resistir à palavra do Senhor Jesus. Nós não podemos resistir ao Espírito Santo. Então, o outro versículo que eu quero ler aqui no início é Gálatas 5, são 2 versículos, o 16 e o 17. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E o 17 diz assim: porque a carne milita, irmãos, guerra, briga contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos. Carne e Espírito é oposição, é guerra contínua.
são opostos entre si, para que não façais que, porventura, seja do vosso querer. Então, meus amados, não adianta. A carne nunca vai aceitar as coisas do Espírito. E o Espírito também nunca vai aceitar as coisas da carne. Então, nós temos que andar em Espírito para que nós, que somos espirituais, possamos conseguir viver bem nessa terra, sermos transformados, vivermos a verdade da palavra do Senhor. Nós temos que aceitar a direção do Espírito Santo. Nós que somos de Cristo, nós que já tivemos a aceitação de Jesus no nosso coração, nós não podemos viver resistindo ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo, irmãos, é morte espiritual. Resistir ao Espírito Santo é morte e morte espiritual. Porque a gente fala muito de morte, mas eu estou vivo, né? Mas está morto por dentro. O Espírito já não está mais aí, o Espírito Santo já não está tomando conta da sua vida. Você vai para onde você quer. Então, meus amados, vamos procurar não resistir ao Espírito Santo de Deus. Vamos tirar essa questão da dura cerviz da nossa vida. Vamos, irmãos, ser maleáveis. A palavra que eu queria dizer era essa. Maleáveis. O Espírito Santo nos torna maleáveis quanto aos ensinamentos da palavra do Senhor. Só o Espírito Santo, irmãos. De nós mesmos, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Por isso, nós, a partir de hoje, irmãos, que nós não venhamos mais ser resistentes ao Espírito Santo. Eu falo tudo isso, irmãos, por conhecimento próprio. Conhecimento. Nós, pastores aqui, pastor Paulo, Márcio, nós estamos aqui, nós não temos problema de falar das nossas fraquezas. Nós temos as nossas dificuldades. Nós não somos os tais. Nós temos também dificuldades. Mas nós passamos a verdade da palavra do Senhor aqui nesse púlpito. Não há enrolação à palavra de Deus como deve ser. Então, nós não vamos mais ser dura cerviz. Nós não vamos mais resistir ao Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, como é que eu disse o título? Até que ponto estás indo? E aqui começa a minha mensagem. Até que ponto estás indo? Até que ponto estás indo no pecado? Irmão, todos nós pecamos. Nós não podemos dizer que não pecamos. A própria Bíblia nos alerta. Se nós dizemos isso, nós já somos pecadores, né? Nós somos pecadores. E nós temos que reconhecer essa condição nossa. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Nós carecemos da graça do Senhor para que nós recebamos o perdão dele. Somos pecadores. Agora, a minha questão aqui, o que me levou a escrever essa mensagem, foi até onde você está indo no seu pecado. Irmãos, nós temos que preocupar muito com isso. Porque se nós lembrarmos que somos pecadores, eu sou pecador, somos mesmo. Mas o pecado tem que passar a ser um acaso, uma coisa assim que não acontece todo dia na nossa vida. Não pode, irmãos. A palavra do Senhor diz que aquele que é de Cristo não peca. Não peca. Nós sabemos que nós temos o nosso advogado, que é Jesus Cristo. E Ele está pronto a perdoar os nossos pecados. Mas nós não podemos fazer o pecado uma coisa normal na nossa vida. E a minha pergunta é, até quando você está levando o seu pecado? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Como eu disse, todos nós sabemos que somos pecadores. Precisamos do perdão de Deus. Mas nós temos que saber, está na hora de parar. Está na hora de parar, irmãos. Está na hora de parar com a falácia. Está na hora de parar com o adultério. Está na hora de parar com a mentira. Está na hora de parar, amados. Está na hora de parar com a falta de amor. Está na hora de parar com a falta de perdão, como a irmã Cirle disse aqui. Está na hora de parar com a nossa falta de adoração, como a Nicole disse. Temos que parar, irmãos. Tudo isso torna-se pecado. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos glorificar o nome do Senhor, meus amados? Como eu disse, esse é um culto de família.
E essa palavra não pode ser pesada para nós. Essa palavra é libertadora, irmãos. Essa palavra é para nós, irmãos. É para nós. Nós temos que aceitar, porque é uma palavra para nós. Uma palavra que vai nos ajudar a caminhar na presença de nosso Deus. Então, ela não pode ser pesada. Então, nós não vamos insistir nos nossos pecados, os tais chamados pecados de estimação. Crente não pode ter pecados de estimação. Porque, irmãos, uma coisa que nós sabemos, quanto mais pecamos, mais separados nós vamos ficando de Deus. Vamos ficando separados. E as coisas vão se tornando normais, mas Deus também vai ficando, não é Deus vai ficando longe de nós, é nós que vamos ficando longe de Deus. Deus está sempre no mesmo lugar. Nós é que vamos afastando da presença dele. João 8:34 diz assim, eu escrevi aqui, meu amado. Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, meus irmãos, eu quero ser livre, eu quero continuar livre. Nós, irmãos, não podemos nos tornar escravos de uma coisa. Agora, nós vamos ser escravos do pecado. O pecado o pecado leva para o inferno. Então, nós não vamos nos tornar escravos do pecado. Amém? Salmo 32, versículo 1, também diz assim, veja bem que maravilha esse salmo. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Irmãos, isso dá felicidade à pessoa ter o seu pecado perdoado. Então, nós hoje vamos sair daqui com esse entendimento. Eu não quero viver pecando. Eu não quero ser escravo do pecado. Eu quero ser feliz. E para eu ser feliz, eu tenho que ter meus pecados perdoados. Quem é que pode perdoar meus pecados? Jesus Cristo, o Santo. Jesus Cristo, o Salvador da nossa alma. Ele pode e quer perdoar os nossos pecados. Então, não será isso, irmãos, não seja isso mais a razão da sua tristeza. Não seja o pecado mais a razão da sua tristeza. Porque, irmãos, porque, meus amados, se uma coisa nos traz tristeza, a gente quer tirar da vida, não é? Então vamos tirar o pecado também. Não é verdade? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, seguindo aqui, meus amados, até que ponto estás indo? Eu vou falar agora da desobediência, que é um pecado também, mas é uma subdivisão. E para ficar mais claro para nós, eu falei essa palavra, desobediência. Até quando você vai seguir na sua desobediência? Efésios 5, 1 ao 6, vamos ler todo. Efésios 5, 1 ao 6, diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se semeiem entre vós, como convém, nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversações torpes, nem palavras vãs, ou chacarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Eu disse do 1 ao 6, né? Sabei, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, que é idólatra, né? Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmãos, a questão da desobediência, eu trouxe esse texto para que nós possamos meditar, e a palavra do Senhor, nós sempre dizemos aqui, que é bom que nós possamos ler em casa, reler os textos, para ficar melhor memorizado na nossa mente. Então, a questão da desobediência, eu quero focar o versículo 4, que diz assim, não usem, são pedidos diretos para nós. Veja bem, não usem, eu vou ler na versão NAA, viu, meus amados?
Não usem linguagem grosseira. Não usem linguagem grosseira. Não seja estúpido. Não trate mal as pessoas. Não fale coisas que você não quer ouvir. Irmãos, até onde você está indo? Até onde você está tratando mal as pessoas? Até onde você está indo com as suas grosserias? Porque, irmãos, isso não pode ser normal num cristão, irmãos. Não pode. O cristão tem que ser, como eu disse aqui, maleável. Ele não pode ser grosso com as pessoas. Não pode tratar mal as pessoas. Agora, imagina aqui dentro, os domésticos da fé, como a gente sempre fala. E eu vejo isso, irmãos, aqui dentro da igreja. Pessoas com grosserias, pessoas que não mudam. São hoje, foram ontem, e pelo visto serão amanhã. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. O texto é muito claro. Não usem linguagem grosseira. Por favor, irmãos. Isso é para nós. Isso é para a igreja do Senhor. Culto da família. Culto da família. E eu estendo isso mais para a sua casa, para a nossa casa. Irmãos, a minha família sabe que eu odeio gritarias. Odeio. Não odeio gritarias, não aguento gritarias. Eu acho desnecessário. E nós, como cristãos, não podemos viver de gritaria dentro da nossa casa. Gritaria com as pessoas. Nós não podemos, meus amados. Não podemos. Então, não usem linguagem grosseira. Depois, não diga coisas tolas nem indecentes. Vivemos no meio de pessoas que convivem com isso normalmente. Palavras sem sentido, palavras indecentes. Vivem, como diz, de boa com isso. Mas nós que somos de Cristo, nós temos que fugir disso, irmãos. Fugir da aparência do mal engloba tudo isso. Palavras indecentes, palavras com duplo sentido, coisas que não vale a pena dizermos, e nós, por vezes, insistimos. E aí a pergunta: até onde você vai insistir falando grosserias? Até onde você vai insistir falando coisas tolas e indecentes? Está em nós, irmãos. O nosso Deus é um Deus perdoador, é um Deus que traz para nós sempre alegria, é um Deus que deixou o Espírito Santo para nos confortar, para nos alegrar, mas é um Deus que exige de nós obediência. É um Deus que exige obediência. Irmãos, essa revista aqui, eu já tinha escrito, e passei por ali, o Senhor me falou, da Voz dos Mártires, e a missionária Sônia tem mais até condição de falar, né, sobre isso, mas veio aqui na capa um título que me chamou a atenção logo, e diz assim: obedientes a qualquer custo. Veja bem, é o título da revista, obedientes a qualquer custo. São nossos irmãos que vivem em países que são de difícil evangelização e de fácil perseguição. Os crentes lá são perseguidos extremamente, mas eles são obedientes a qualquer custo. Eles obedecem a palavra do Senhor a qualquer custo. Eles obedecem os ensinamentos do Senhor a qualquer custo. Então, eu passei por ali e me chamou a atenção, e eu quis falar isso com os irmãos. Há amados irmãos nossos espalhados por esse mundo afora, que estão obedecendo a palavra do Senhor a qualquer custo. E nós, irmãos, que vivemos nesta democracia do Evangelho, nessa tranquilidade do Evangelho, por vezes nós somos resistentes. Por vezes, irmãos, nós não queremos parar de falar grosseria com o irmão. Por vezes nós usamos ainda palavras tolas e indecentes. E nós vivemos aqui numa tranquilidade, ninguém nos vigia. Não tem aí a polícia secreta, né? Aí a nos vigiar. Às vezes, dentro das próprias igrejas lá, a polícia secreta. Não há nada disso, irmãos. Mas nós insistimos em falar essas tais palavras que eu disse aqui. E resistir também ao Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos?
Como diz o nosso pastor, os irmãos estão cá? Os irmãos estão compreendendo isso, irmãos? Irmãos, eu espero que compreendam mesmo, porque é uma palavra para transformar a nossa vida. Então, vamos pensar até onde nós estamos indo na desobediência. O versículo 6, novamente, por favor, eu quero ler. O versículo 6 diz assim: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas, das palavras vazias, dos erros que cometemos, porque queremos. Cometemos porque queremos. Eu sou assim mesmo, eu falo desse jeito. Irmão, mas a palavra do Senhor pede. Não, meu irmão, mas quer dizer, a palavra do Senhor não vale nada, né? Porque é capaz de dizer isso mesmo. Ah, não, mas eu sou assim mesmo. Não, irmãos. A palavra do Senhor te muda. Você tem que deixar. Se você deixar, ela muda. Eu posso testemunhar, irmãos. Eu falo o que vem acontecendo comigo, o que já aconteceu. Vocês já pensaram um homem igual eu, assim, com um revólver na cintura? Eu não era polícia. Vocês já pensaram um homem que... existia, irmãos, como eu sempre já disse aqui, existe o ferver em um copo d'água, eu nem precisava pôr água no copo. E hoje, irmãos, pela graça de Deus, Deus tem me ajudado. Deus tem me ajudado, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. De verdade, irmãos, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, de verdade. O Senhor pode fazer isso conosco, irmãos. O Senhor pode mudar o nosso caráter, o Senhor pode mudar o nosso trajeto de vida. Basta nós não resistirmos ao Espírito Santo. Basta nós não resistirmos, como muitos dizem, aquela vozinha que fala na sua mente: olha, está errado. Não resista, irmãos, porque está errado mesmo. Então, que a desobediência possa desaparecer do nosso meio também. Glória a Deus. Até que ponto estamos indo em caminhos que achamos que é bom sem consultarmos a Deus? Vou repetir, irmãos. Até que ponto estamos indo em caminhos que achamos que é bom sem consultarmos a Deus? Irmãos, eu tenho um pensamento comigo, que o dia que eu subir aqui no púlpito e não ficar tremendo, deve ter alguma coisa errada. Porque, irmãos, não é difícil, é mesmo um peso de responsabilidade. Porque se não mudou na sua vida alguma coisa que você está pregando aqui, tem que pelo menos estar em mudança. Tem que pelo menos estar em mudança. Então, que esse peso fique mesmo sobre mim, fique mesmo, para que o Senhor continue me guardando e me ajudando. Então, como eu disse, até que ponto estamos indo em caminhos que achamos que é bom, sem consultarmos a Deus? Provérbios 4:12, na versão NAA, diz assim: há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Caminho de morte. O fim do caminho que, por vezes, estamos pensando que é um bom caminho, no final, é um caminho de morte. E eu enumerei aqui alguns caminhos que, por vezes, nós achamos que está bom, que está bem o caminho, e pode ser caminho de morte. O primeiro caminho que eu pus aqui é o caminho de trabalhos. Irmãos, caminho de trabalhos. Aí, pastor, mas eu preciso trabalhar. Realmente, eu trabalho também e trabalho por turnos. Então, amados, nós precisamos de trabalhar. Mas há caminhos de trabalho que te levam à destruição. Que você tem que analisar se você está indo bem neste caminho. Porque este caminho pode te levar à morte espiritual. Irmãos, um trabalho que não te dá condições de vir aos cultos, e eu não estou dizendo que eu trabalho por turno, vou dizer também,
E fale do culto aos domingos, às sexta-feiras, por estar de turno. Mas há trabalhos que impedem você de vir ao culto todas as vezes que tem culto, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, e a pessoa não consegue congregar. Agora, se nós somos daqueles que congregam, como é que você vai resolver essa questão? Essa questão é resolvida da seguinte maneira, clamando a Deus. Só Deus para te ajudar. Eu não consigo. Se você clamar ao Senhor por um trabalho que te dá condição de você estar no culto, estar congregando, o Senhor vai te dar esse trabalho. Ele vai te dar, irmãos. Nosso Deus não é Deus de brincadeira, não. Ele resolve o nosso problema. Aqui, irmãos, não tem como falar diferente. Deus resolve nossos problemas. E se o trabalho é um problema para você congregar, se o trabalho é um problema para você estar na presença do Senhor, peça a Ele que Ele vai resolver este problema para você. Outro caminho, irmãos, que parece que é bom, e por vezes pode levar à morte, o caminho das amizades. Caminho das amizades. Ah, pastor, mas eu tenho que ser amigo das pessoas para pregar o Evangelho. Tem mesmo, para pregar o Evangelho. Mas não é para ouvir os conselhos dele e ele te levar para o caminho errado. Não é para isso. Caminho das amizades. Tenhamos cuidado com o caminho das amizades. Porque se você se tornar amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus, irmãos. Eu não quero ser inimigo de Deus em nenhuma questão da minha vida. Em todas as questões da minha vida, eu quero ser amigo de Deus. Todas as questões. Não há como, irmãos, combater contra o nosso Deus. Você vai perder sempre. Eu vou perder sempre. Todas as vezes que nós quisermos combater contra o nosso Deus, nós vamos perder. Então, cuidado com os caminhos que você está seguindo. Caminho do namoro. Caminho do namoro. Há muitos caminhos, irmãos, que são importantes na vida, e um dos caminhos importantes na vida é o caminho do namoro. Os jovens, irmãos, têm que namorar, têm que conhecer, têm que conversar. E eu estou falando agora para os jovens, viu? Tem jovem aqui? Yes, tem muitos jovens. Vocês, jovens, têm que namorar, entendeu? Mas observe o caminho desse namoro seu. Tenha atenção a isso. Pode ser caminho de morte. Digo isso também porque já vi isso acontecer. Caminho de morte. E a pessoa achava assim, não, esse caminho está bom, esse caminho está certo, esse caminho está sendo dirigido por Deus. Cuidado. Há caminhos que são caminhos que levam à morte. Eu enumerei só esses 3. Trabalhos, amizade e namoro. Tenhamos cuidado com os caminhos que estamos seguindo. O Salmo 128, e o versículo 1 diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Irmãos, se nós andarmos nos caminhos do Senhor, nós seremos felizes. O Senhor direciona o nosso caminho. Ele ajeita as nossas veredas. O nosso Deus faz isso. Agora, deixa eu só voltar aqui na questão do namoro. Porque eu sei que tem irmãos aqui que namoram, né? Agora o pastor está falando lá, eu vou ter que terminar meu namoro. Não é nada disso não, irmãos, por favor. Não estou falando nada disso. Eu estou falando para você ter atenção no que Deus está testificando no seu coração. Tem que ter atenção ao que os pais falam, que os irmãos falam, os amigos falam. Tem que ter. Então, cuidado com o caminho. Porque o Salmo 128 diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Então, irmãos, se nós andarmos nos caminhos do Senhor, nós seremos felizes. Lucas 9:23, coloque, por favor, se conseguir a versão NAA. Lucas 9:23 diz: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Seguir o caminho de Jesus.
Esse caminho é o caminho da verdade. Esse caminho é o caminho que nos leva à vida e à vida eterna. Esse caminho, que é o caminho de Jesus, não nos traz embaraço, não faz confusões no final. Este caminho nos leva a bom porto. Este caminho nos leva à vida eterna em Jesus Cristo. Então, que nós possamos seguir negando a nós mesmos, irmãos. Irmãos, vai ter que ser, irmãos. Tem que ser. Há coisas que você não quer fazer. Mas a palavra do Senhor diz, não faça isso, Hélio. Eu não vou fazer, eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Não posso. É negar, negar. Tomar diariamente a nossa cruz. Todos os dias, irmãos. Todos os dias. Domingo, toma a cruz. Segunda, terça, e assim, sucessivamente. Tomamos a nossa cruz e sigamos a Jesus Cristo. Neste caminho de verdade. Neste caminho que, no final, vai nos dar a vida eterna. Neste caminho que não traz morte. O caminho de Jesus não traz morte. O caminho de Jesus, nós seguimos ele negando as coisas e no final nós teremos tudo. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, até onde você está indo na sua perseverança? Na sua perseverança. Irmão, nós estamos desistindo muito fácil, irmãos. Nós estamos desistindo muito fácil. Temos essa tendência em nós. Não vou. Não vou. Não vou. E desistimos. Desistimos de coisas que o Senhor, por vezes, tem preparado para nós. Nós temos que ser perseverantes, irmãos. Perseverantes. O texto de Gálatas 6 e 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio conheceremos, se não desanimarmos. É isso, irmãos. Nós não podemos desanimar. Não podemos desanimar. Há dificuldades, irmãos. Eu não estou aqui dizendo que não há problemas, que não há caminhos que doem. Mas nós temos que ser perseverantes, irmãos. A nossa vitória vem da perseverança nossa, do nosso ficar firme, do nosso não desanimar. Porque, irmãos, as lutas, eu não vou cansar de falar, as lutas existem. As lutas existem. As dificuldades existem. Mas nós não podemos ser dos que desanimam. Irmãos, não desanime do seu filho. Não desista dele. Não desista do seu irmão. Não desista dos seus pais. Seja perseverante com eles. Eles não querem ir por ali. Você que conhece a verdade, você que conhece a palavra do Senhor, não desista dele. Não fique deixando ele para trás, porque ele quer. Ele quer porque ele não conhece ainda. Mas você, como é um daqueles que não desanima, você vai chegar para ele, vem cá, rapaz. Vem cá, vamos andar mais um pouco. Vamos andar aqui mais uns passozinhos. Vamos aprender mais um pouquinho aqui. Olha aqui como a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz que a gente não pode desanimar com facilidade. E quando eu digo isso aqui, meus queridos, eu falo mesmo, literalmente, quanto ao conhecer Jesus Cristo. Nós temos que não deixar as pessoas desanimarem. As pessoas não podem desanimar de conhecer Jesus Cristo. E nós, se nós formos perseverantes, nós vamos ajudar essas pessoas. Amém? Segundo Tessalonicenses 2, o 13 a 17, vamos ler o texto que diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Irmãos, ficar firme, ser perseverante, ficar
unido em Cristo Jesus, irmãos. Não adianta, irmãos, não adianta querermos alcançar algo espiritual, porque, irmãos, nós temos uma vida secular aí fora, não temos? E como é que nós lutamos por ela? Já viu? A nossa perseverança, veja bem, a gente não falta de trabalho. A gente não chega atrasado no trabalho. Falta de culto, e às vezes chega atrasado no culto. E a perseverança passa por isso também. Levanta tarde, levanta em cima da hora, e fica folgado. Estou indo para o culto. Mas para o trabalho você vai até sem escovar os dentes. Sério, irmãos, sério. Então, meus amados, eu não sou o pastor da nossa igreja, é o pastor Ivaldo, pastor presidente da nossa igreja. Eu não posso exortar a igreja da maneira que ele exorta. Mas eu falo para vocês com todo o carinho do mundo. Vamos chegar na hora certa, meus amados? Vamos procurar chegar na hora certa. O culto começa às 10 horas. Vamos ser perseverantes nesse horário. O culto começa às 20h30. Vamos ser perseverantes nesse horário. As reuniões, a reunião de segunda-feira, começa às 20 horas. Já reparou que o nosso pastor, às 20 horas, ele está aqui em ponto começando a reunião da segunda-feira, de ensinamento para nós? Então, meus irmãos, vamos ser perseverantes também no horário. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado, irmãos. Culto da família, irmãos. Hoje é culto da família. Vamos alegrar com isso. O Senhor está nos ajudando e nos ensinando. Irmãos, não fique cabisbaixo. Não sinta diminuído em nada do que é falado aqui. Nós temos que sentir cabeça para cima, sabendo que é a instrução do Senhor para a nossa vida. Amém? Então, não vamos ser mais daqueles que ficamos para trás. Vamos ser perseverantes. Perseverantes. Eu tenho mais coisa para falar, irmãos. Tem mais coisa para falar. E acho que foi a Nicole que falou da adoração, alguma coisa da adoração. Não? Até quando você está indo na adoração a Deus? Até quando? Porque, meus amados, nós adoramos, nós servimos a um Deus, é um Deus soberano, é um Deus sobre todas as coisas, Ele é o Criador de tudo, Ele não precisa de nenhum de nós. Não, irmãos, não precisa. Não precisa. Mas Ele quer a sua adoração. Ele quer a sua adoração. Agora, não é porque Ele quer a sua adoração, é que Ele não tem quem o adore. Deus tem quem o adora. Tem os animais, tem o universo inteiro, tem galáxia inteira, que nós não imaginamos. Estão lá para adorar o nome do Senhor. Agora nós, seres, como eu vi num vídeo dias atrás, seres que nascemos do barro, criados por esse Deus, recusamos a adoração a Ele. Recusamos, irmãos, da seguinte maneira: já está bom. Já está bom. É assim mesmo. Eu falo o que eu já vivi. Eu falo o que eu vivo. Por vezes, nós dobramos nossos joelhos em oração, em adoração, e já está bom. Já está bom. Tá não, irmãos. Não está bom, ainda falta muito. Nós servimos a um Deus poderoso, um Deus criador. Nós somos barro, irmão, nós somos nada. Nós temos que procurar, irmãos, tirar forças de nós onde nós não sabemos, irmãos, para adorar esse Deus de verdade. Nós temos que transformar nossa adoração em verdade. Não podemos fazer isso por fazer, irmãos. Está difícil, irmãos. Por vezes fica difícil mesmo, mas não vai melhorar, irmãos.
Nós é que temos que buscar forças no próprio Deus. Porque, irmãos, o mundo, a pressão do mundo, a pressão satânica, não vai diminuir. Ela quer que você pare de adorar o Senhor. A intenção de Satanás é essa, fazer com que você não adore o Senhor. Então, requer a nossa força, a nossa determinação. Irmãos, nós temos que falar do que vivemos, sim. Temos que falar. Eu estou ausente da oração da manhã, já vai para 3 semanas. Tirei um período de descanso. Mas, irmãos, por vezes, eu chego em casa 1 da manhã, e às 5h30 estou aqui na oração, 5h40, 5h45. E já vamos para 7 anos isso, irmãos. Vamos para 7 anos isso. Irmãos, eu lamento informar, mas é a realidade. Eu não vejo a maioria dos irmãos cá. Nós temos, irmãos, que... e cada um na sua condição, meus amados. Cada um na sua condição. Deus nos deu essa liberdade também. Deus nos deu essa liberdade. Eu falo da oração da manhã. Mas temos orações, os períodos de oração, que são 3 por ano. E, por vezes, a igreja não é completa em oração. E nós, irmãos, nós temos que buscar isso do Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte. O nosso Deus, irmãos, Ele nos dá tudo. Eu falei isso no início. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que levantar. Nós não podemos só ficar à espera. Nós temos que levantar. Então, até onde está indo essa adoração a nosso Deus? Apocalipse 4:11 diz assim: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Irmãos, esse texto de Apocalipse refere-se aos leitores da palavra do Senhor, sabem que refere-se aos 24 anciãos que ficavam diante do Senhor em adoração, lá no céu, 24 horas, santo, 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 adorando ao Deus Todo-Poderoso. E aí eu estava lendo esse texto e pensando, gente, eles estavam lá no céu. Eu não sei quem são os 24 anciãos, mas eles estavam lá no céu, santo, 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 lá no céu. Já estão lá, estão adorando a Deus ainda. E vão continuar. Agora nós estamos aqui, recusamos às vezes a adoração ao nosso Deus. Eles já estão lá, meus amados. Eles já estão lá. Então, meus irmãos, essa questão da adoração, nós temos que realmente abrir os nossos olhos quanto a isso. O nosso Deus requer adoração, adoração e adoração. Então, até onde está indo essa adoração? Vamos pensar essa situação todos os dias. Nós servimos a um Deus santo e, por vezes, não o adoramos de verdade, por não reconhecer a sua santidade. E, às vezes, isso é mais grave do que nós pensamos, porque nós achamos que é só uma não adoração. Não, o grave problema é não reconhecermos a santidade do nosso Deus. E aí, irmãos, é difícil, porque se nós não reconhecermos a santidade do nosso Deus, é impossível nós chegarmos à presença dele. Salmo 99:5 diz assim: Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostem-se diante do estrado dos seus pés, Ele é santo. O nosso Deus é santo, Ele merece adoração contínua, e é uma decisão nossa. É uma decisão nossa. Eu tenho mais 3 pontos aqui, e vou falá-los rapidinho. Temos tempo ainda. E culto de família, né? Amém? Até que ponto vais viver em oposição ao seu cônjuge? Até que ponto você vai viver em oposição ao seu cônjuge? Ao seu esposo? Ao seu marido? Irmãos, nós vemos famílias disfuncionais simplesmente porque querem ser disfuncionais, porque querem viver em oposição um com o outro. Eu já falei aqui algumas vezes sobre voltar a palavra atrás.
enquanto casais, muitas vezes nós temos que voltar, irmãos. Nós não somos os certinhos, nós não somos aquele conhecedores de tudo. E, por vezes, nós falamos coisas indevidas. Então, amados, até quando vai a sua resistência, a sua oposição ao seu cônjuge? Isso, irmãos, se você procurar colocar diante do Senhor, essa oposição acaba. Mas ela existe. Eu sei que ela existe. Mas se você colocar diante do Senhor, essa oposição acaba. Nós, irmãos, não somos robôs programados para não fazer aquilo e só fazer aquilo, mas também ainda nós não temos o nosso corpo glorioso. Nós somos seres humanos, cheios de emoções, cheios de coisas na cabeça, cheios de vontades, mas nós temos que submeter todas essas coisas à direção do Espírito Santo. Se nós fizermos isso, irmãos, as coisas tornam tranquilas, tornam mais fáceis. Não é, Kenner? Irmãos, eu posso falar, louvado seja o nome do Senhor. Tornam-se mais tranquilas, irmãos. Agora, nós somos iguais? Não, totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Mas eu sei a hora de calar e ela também sabe. Há tranquilidade. Tranquilidade. Então, meus irmãos, e eu vou dizer de novo, eu odeio gritarias. Lá em casa não tem, irmãos, graças a Deus. Então, meus amados, até que ponto você vai continuar opondo ao seu cônjuge? Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Não pode, irmãos, não pode acontecer. Nossa família tem que ser uma família de Cristo, uma família unida, uma família onde as pessoas olham e querem ser igual a gente. Não pode ser, irmãos, não pode, irmãos, não pode. Não pode, irmãos. Não pode. Então, 1 Tessalonicenses 5, e o versículo 15 diz assim. E eu preparava a palavra e pensava em muitos textos, né? Cheguei a ler muitos textos falando sobre relacionamento, sobre casal, sobre o amor, sobre isso, sobre aquilo. Mas eu cheguei à conclusão em colocar esse versículo que diz assim, 1 Tessalonicenses 5,15. Eu vou ler nessa versão aqui, acho que é a mesma. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Então, meus queridos, se nós somos família cristã, se nós servimos a um Deus de verdade, a palavra do Senhor diz que nós temos que ter cuidado para não retribuir o mal com o mal. E agora, especificamente, nos casais, irmãos, nós não podemos retribuir o mal com o mal. Temos que procurar entender, resolver as questões, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor continue no meio de nós, que a nossa família possa ser verdadeiramente um pedacinho do céu na terra. Vai haver algumas dificuldades? Sim. Mas nós é que estamos aqui para resolvê-las. Somos nós, somos nós. Às vezes as pessoas pensam que Deus vai descer e vai, como dizem, né, uma varinha mágica, né? Tum, tum, tum. Não, irmãos. Nós é que temos que baixar a nossa bola, respirar, pedir ao Espírito Santo direção e mudar. Passa pela mudança. Nós não podemos ser opostos. Você não pode ser oposição ao seu cônjuge em hora alguma. Amém? E eu li o texto, né, de Tessalonicenses, e depois vamos seguindo aqui, até onde vai na resistência aos ensinamentos certos dos líderes. Até onde você vai aos ensinamentos certos? Eu quis pôr essa palavra aqui, certos, porque nós somos falhos. Mas até quando você está indo contra os ensinamentos certos dos líderes? O líder ora, o líder jejua, o líder lê a palavra, o líder
se esmera mesmo para trazer a verdade da palavra do Senhor para a sua vida. E você diz simplesmente, não é bem assim. Eu não acho que é desse jeito. Não, bate o pé, não precisa ser assim. Precisa, irmãos. Ele está ensinando a palavra do Senhor. Ele quer ver o seu crescimento, Ele quer ver o seu desenvolvimento. Ele quer poder, daqui a pouco, dizer a você, olha, você precisa cuidar daqueles ali. Irmãos, o líder quer isso. O líder quer isso. O líder quer. Não é, Brian? O líder quer que um jovem fale assim, olha, o Brian fala assim, olha, o Caio, cadê o Caio? O Caio, olha, eu quero que você cuide daquele pessoal ali agora. Isso é o sonho, irmãos. Os pastores também querem isso. Olha, o fulano de tal, eu preciso que você cuide daquele irmão ali. Por quê? Porque ele aceitou a liderança, ele aceitou o ensinamento, e aí o líder tem liberdade de passar para ele a responsabilidade de uma outra pessoa. Então, meus amados, não vamos de maneira nenhuma resistir ao ensinamento dos líderes, porque essa resistência, e eu já disse isso aqui, por muitas vezes você vai estar resistindo ao próprio Deus. Ao próprio Deus. E quando eu falo de líderes, irmãos, é porque, para intitular isso aqui. Mas há pessoas que não são líderes e vêm falar com um pastor qualquer aqui de nós, e chega e fala, ô pastor, o que o senhor acha disso, e disso, e disso, e disso? Olha, é verdade, tem razão, é por aí que vamos seguir. Então, irmãos, eu falo líderes, como eu disse, porque eu precisava descrever. Mas nós temos que ser ouvinte um dos outros. O irmão que traz uma palavra de verdade, baseada na palavra do Senhor, você tem que ouvi-lo. Você está recebendo uma direção de Deus. Então, não vamos resistir ao ensinamento dos nossos líderes. E eu vou terminar já. Mas eu quero ler Filipenses 2, versículo 3. Filipenses 2, versículo 3, diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Já viram, irmãos, como é que esse versículo resolve um monte de problema? Considerar o meu irmão superior a mim mesmo. Isso resolve um monte de problema. E esse considerar, fique bem claro, não quer dizer que seu irmão pode estar certo, mas mesmo assim você considera ele superior. E aí resolve um monte de problema. Porque você não vai... porque um dos grandes problemas hoje é as pessoas chegarem para você, ou para mim, ou para uma outra pessoa qualquer, e você, de pronto, já é resistente. De pronto, já diz, não quero saber. De pronto, já não escuta. Mas quando você reconhece que o seu irmão é superior a você, você ouve. E, por vezes, meus amados, você mesmo depois volta a esse irmão e o aconselha, e fala com ele. E ele fala assim, olha, realmente eu estava errado. Eu pensava que eu estava certo, mas eu estava errado. Então, Filipenses aí diz muito claro que nós devemos ter o nosso irmão superior a nós. Lucas 6:31 diz assim: façam aos outros o mesmo que você quer, o que vocês querem que eles façam a vocês. Interpretem esse direito, viu, meus amados? Interpretem direito isso. Façam aos outros, porque nós estamos vivendo numa sociedade que tem gente que até gosta de sofrer. Então, você não vai fazer o outro sofrer, né? Então, interpretem esse direito. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a você. Então, vamos fazer o bem, irmãos? Vamos fazer o bem uns pelos outros. Vamos orar, vamos interceder, vamos
calar a nossa boca. O calar, irmãos, muda situações. O calar muda situações. E não estou falando aqui da resposta branda, estou falando do calar mesmo. Calar. E depois conversa. Porque há momentos que, se não calarmos, a situação piora. Então, nós temos que calar. E isso faz parte disso aí. Ó. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Então, meus amados, eu quero concluir essa mensagem com Hebreus 3, 12 a 14. Eu quero ler esse texto. Queria convidar aqui o louvor. Hebreus 3, o 12 a 14, diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Espera aí, irmão, não tira ainda. Tenham cuidado. Irmãos, somos nós. Sou eu. Eu é que tenho que ter cuidado, para que eu não tenha um coração mau e descrente. Eu que tenho que fazer isso. E o que isso acontece? Podemos afastar do Deus vivo. Pode passar. Ok, obrigado. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias. Irmãos, passa por nós também animarmos uns aos outros. E, por vezes, realmente, há irmãos que estão desanimados. E nós temos, como bom cristão, animar uns aos outros. E lá diz, todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. Podem fazer isso hoje, meus amados. Hoje. A fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Veja, irmãos, se nós animarmos uns aos outros, nós vamos fazer com que os nossos irmãos fiquem animados e não fiquem endurecidos pelo engano do pecado. Engano do pecado, irmãos. Que nós possamos, em nome de Jesus, mediante essa palavra, procurarmos, irmãos, procurarmos em Deus força para que nós não venhamos resistir àquilo que vai nos levar, que nós não venhamos caminhar mais e mais. Não é resistir, nós devemos resistir. Caminhar mais e mais com o pecado. Eu vou citar aqui. Maior, última chance. Só maior. Com o pecado, desobediência e até que ponto estamos indo em caminhos que achamos que é bom, sem consultar a Deus. Isso é terrível. Nós temos que consultar a Deus nos nossos caminhos. Na questão da nossa perseverança, nós temos que entender que nós temos que ser perseverantes. Na nossa adoração a Deus, nós temos que entender, irmãos, que a adoração a Deus é devida. É devida. Nós, irmãos, cantamos aqui, esses músicos são uma bênção, mas, irmãos, não pode ficar só aqui. Tem que haver uma adoração verdadeira, tem que estar dentro de nós. É bom, irmãos, é bom ouvir aqui os irmãos cantarem, é muito bom. Mas e a sua parte? E o seu buscar a Deus de verdade? Eu também não sei como é que está a vida deles. Eles é que sabem. Mas eu estou falando para todos nós. Nós temos que fazer a nossa parte em querer buscar a Deus de verdade. Eu falei dos caminhos de namoro, de amizade, de trabalhos. Vamos ter atenção a esses 3 caminhos que eu citei. Na oposição contra o seu cônjuge. Irmãos, isso tem destruído famílias. Posição bestas, bobas, coisas mesquinhas, desnecessárias. E as pessoas insistem. Eu sou desse jeito, eu não vou fazer diferente. Irmão, você tem que fazer, ou então você vai para o inferno. Irmão, desculpa, é verdade. Se você não fizer, você vai para o inferno. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos, irmãos,
de uma forma bem agradável, nós possamos louvar o nome do Senhor e que nós possamos ser maleáveis com o ensinamento que é nos dado. Que nós possamos aceitar de verdade o ensinamento que é nos dado. Vamos louvar ao Senhor?